Graça e paz, igreja amada. Glória a Deus pela sua vida. Está nesse momento tirando tempo para ouvir a palavra de Deus. Tivemos um momento aqui maravilhoso de adoração, de oração. Aproveitamos que não está tendo culto na sua forma litúrgica, mas essa igreja não para de orar. Estamos aqui mais de uma hora, de joelho no chão, pedindo perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, reconhecendo que é tempo de colocar a cara no pó e experimentar o céu aberto sobre nossas vidas. Hoje eu sou feliz de ter a oportunidade de compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje nós estaremos meditando em algo que Deus falou profundamente no meu coração essa semana. Estivemos no monte orando, presença de Deus gloriosa, e chegando em casa, meditando no texto, eu quero que você leia comigo hoje, de Mateus capítulo 21, irei ler a partir do versículo 12. Eu sei que Deus irá falar profundamente ao teu coração. Mateus capítulo 21, versículo 12, muito conhecido esse texto, que traz verdades profundas da palavra de Deus. Eu sei que algo tremendo já começou a acontecer na sua vida, na sua casa. Então, abra comigo e vamos ler esse texto. E abra o coração também para ouvir o que Deus tem para dizer para você. Assim está escrito na palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que faziam, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, dignaram-se e disseram: ouve o que estás dizendo? E Jesus lhes disse: sim, nunca leste? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseste: erga-te, precipita no mar, assim será feito. E tudo o que pedis em oração, crendo, o recebereis. Amém? Agora eu queria te pedir um favor. Feche os seus olhos e chame o Espírito Santo para te ajudar. Para te ajudar a se concentrar nessa mensagem, para te ajudar a ouvi-la até o fim. E vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, sabemos que vivemos dias diferentes, sabemos que vivemos dias de alerta, mas mesmo assim sabemos que o inimigo tem colocado tampões nos ouvidos, e muitos não têm ouvido a tua voz, tem endurecido corações. E eu oro, Senhor, para que possamos entender a tua mensagem que o Senhor envia à tua noiva, à tua igreja. Pai querido, eu peço a pessoa do teu Espírito Santo que visite esse irmão que está neste momento, seja pelo celular, ou pela televisão, ou pelo computador, assistindo essa mensagem. Eu peço ao Senhor que possa começar nesse momento a aquecer o seu coração, que possa nesse momento tirar, Senhor, as cinzas que estão sobre as brasas apagadas da sua vida. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo, que visite cada um que está ouvindo esta mensagem e traga algo novo, e a chama queimou no teu peito. É minha oração, em nome de Jesus. Amém
Amém, meu irmão? Se prepare. Deus tem uma mensagem profunda no teu coração. Essa mensagem tem inquietado minha alma. E eu quero dizer, Deus está falando para a igreja que está com os ouvidos abertos. Amém? Então aqui eu quero, de antemão, dizer para vocês que essa noite irei trazer um entendimento, o porquê Jesus Cristo entrou naquele templo de uma forma, talvez você pode dizer assim, bruta, nervoso, expulsou aquelas pessoas. Eu quero trazer um entendimento, porque Jesus limpou aquele templo nessa noite. Eu quero trazer uma revelação e um alerta para a igreja do Cristo vivo. Eu quero que através das Escrituras, como um fiel arauto do Senhor, só quero falar aquilo que o Rei dos Reis mandar. Eu quero que você abra o seu coração e receba a palavra do trono. Nessa noite, Deus vai trazer revelações profundas para a tua vida, que irão te marcar para sempre. Então eu queria que nessa noite nós partíssemos para a seguinte linha de entendimento. E eu quero ler com vocês novamente Mateus 21, versículo 12. Nós vamos deixar o texto nos explicar o seu verdadeiro significado. E dentro dessas palavras do Senhor, eu tenho certeza que algo vai acontecer, não somente comigo e com você, mas com todos aqueles que têm dado ouvido à mensagem de Deus vivo. Então nós vemos aqui nesse texto Jesus Cristo dizendo que ele entrou. Mateus capítulo 21, versículo 12 diz assim: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Eu quero meditar com você nessa noite. Por que Jesus se indignou? Porque Jesus foi indignado da atitude daqueles homens. Por que Jesus Cristo expulsou os cambistas, expulsou aqueles que tinham ali os animais? Por que Jesus Cristo ali teve uma atitude que foi reprovada pelos líderes religiosos daquela época? Talvez você mesmo, lendo esse texto, se escandalizou, mas não é Jesus? Manso, humilde. As Escrituras nos mostram qual deve ser a nossa prioridade. Nós vemos Jesus Cristo agindo e declarando que aquele templo, ele é a casa do Deus vivo. Em toda a história nós vemos que Deus, ele chamou Abraão, e ele disse que através de Abraão ele constituiria um povo para si. E nós vimos que durante a história da igreja, a história da humanidade, nós vimos a história do povo judeu, que Deus ele tirou de Abraão, ele formou vários povos. Resumidamente nós vimos que aquele povo que veio de Abraão ficou 400 anos escravo no Egito, ficou ali por muitos anos sofrendo. E Deus usa Moisés e chama aquele povo para uma missão. Deus, quando chamou Moisés no livro de Êxodo, ele deu uma missão. Ele iria tirar o povo do Egito com um propósito. Por que Jesus Cristo foi irado? Porque ele chamou aquele povo e deu uma missão para eles, um propósito. Em toda a história do povo judeu, nós vimos que Deus se manifestou no meio deles. Quando Deus chamou Moisés, ele construiu o tabernáculo com as suas divisões: o átrio, o lugar santo e o lugar santo do santo. Então Jesus Cristo simplesmente ele chega nos átrios. Se você entende um pouco mais das Escrituras, sabe que aquela divisão tem um propósito. E ali nos átrios era onde que estavam os cambistas, era onde estavam as pessoas que vendiam no templo. Eles estavam simplesmente no lugar onde era separado para as mulheres e os gentios. Por que Jesus ficou irado? Nos átrios, na separação externa do templo, é onde ficaria aqueles que não conheciam Deus vivo, é onde ficariam aqueles que poderiam se aproximar de Deus. Nos átrios, na região externa do templo, na região de fora do templo, um lugar separado exclusivamente para aqueles gentios que não conheciam a Deus. Por isso tamanha ira.
Então nós sabemos que Deus, Ele chamou um povo para declarar o nome dEle. Nós vimos em vários lugares da Bíblia que Deus usou os profetas e os homens para que as outras nações reconhecessem que Ele era Deus. Por que Jesus ficou irado? Porque simplesmente aquele povo fugiu completamente do seu propósito, aquele povo fugiu completamente da sua missão. Ele deu uma missão para aquele povo, e a missão daquele povo era que os gentios conhecessem o Deus vivo. E nós vemos isso na vida de Daniel, os 3 amigos de Daniel, quando aquele rei, simplesmente na sua loucura, ergue aquela imagem para que ele fosse adorado como Deus. Na fidelidade de Daniel, na fidelidade dos seus 3 amigos, aquele rei se dobrou diante do Deus vivo e reconheceu que só o Senhor é Deus. Nós vimos na vida de Jonas também que Deus levantou o profeta e mandou a cidade de Nínive, uma cidade tomada de pecado, adoração a outros deuses, e através da pregação da palavra, do testemunho de Jonas, aquele povo se rendeu ao Deus vivo. Nós vimos também ali em 2 Reis, falando da vida de Elias, que quando Naamã, um homem, um general sírio, cheio de lepra, ouviu falar que na terra do povo, do Deus vivo, tinha um Deus que podia curá-lo, ele foi até aquele profeta de Deus, e ali ele encontrou cura. E nós sabemos que Naamã, ele se converteu ao Deus vivo, e ele pediu até perdão ao profeta quando ele tivesse que entrar no templo do seu rei. Ele reconheceu que só Deus é o Senhor, que não há outro nome além do seu. Então nós vemos aqui a indignação de Jesus, porque o papel do povo de Deus era atrair as nações ao Deus vivo. O papel do povo de Deus era chamar os povos que adoravam os seus vários deuses ao Deus vivo. E nós vemos uma cena linda, maravilhosa, onde Eliseu também, quando a nação de Israel começou a adorar outros deuses, se corromperam, se afastaram do Deus vivo, nós vemos aquele profeta, aquele homem, aquele arauto de Deus, tomando uma posição. Ele, dirigido pela voz do Senhor, ele sobe no monte, e ali ele constrói um altar. Resumidamente, ele clamou, e o fogo desceu, e ele matou os 450 profetas de Baal. E aquele povo que estava afastado de Deus voltaram de rosto no chão, dizendo: só o Senhor é Deus. As nações reconheciam quando Deus tirou o povo do Egito. Nós sabemos que Raabe, ela ouviu falar o que Deus estava fazendo no meio daquele povo, e através do testemunho do que Deus fazia no meio daquele povo, ela simplesmente também se rendeu ao Deus vivo. E Jesus, nós sabemos que faz parte da genealogia de Raabe, faz parte da sua linha genealógica. Então nós sabemos agora nesse exato momento que Deus deu uma missão para o povo. Deus deu uma missão para os judeus. Eles tinham uma missão de pregar a verdade entre as nações. Deus deu uma missão para o povo judeu, levar o conhecimento do Deus vivo entre outros povos. E eles falharam. Ezequiel 36, nós vemos isso, quando Deus diz: o meu nome vocês têm envergonhado entre as nações, por amor do meu nome eu irei limpá-los. Nós sabemos que esse povo falhou. Quantas vezes Deus chamou esse povo ao arrependimento? Esse povo que tinha o seu templo, que tinha as suas divisões, que tinha a sua religiosidade, mas estava totalmente fora, afastado. Eles até esperavam o Messias. Prova disso, quando aquela mulher em João capítulo 4, aquela mulher samaritana, quando ela ouve Jesus trazer uma revelação, ela diz: nós estamos esperando o Messias. Eles esperavam, mas as atitudes deles foram reprovadas, e o Messias veio. E aqui nós vimos nesse texto, no capítulo 21, versículo 12, que esse mesmo Messias que eles esperavam entra no templo, o lugar que representa, o lugar que dá espaço para os gentios, para aqueles que não conhecem o Deus vivo. Estava tomado de ganância, estava tomado de corrupção. Ele mesmo diz: é um covil de lobos, é um lugar armado para simplesmente roubar os povos. E por causa daquela atitude, muitos ímpios, muitos gentios não vieram ao Deus vivo, não se converteram ao Deus vivo. Por isso tamanha ira do Senhor, tamanha indignação. Ele se indignou
porque aquele povo que teve uma missão específica de atrair as nações ao conhecimento do verdadeiro Deus, eles falharam. E esse Deus desce à sua casa. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele desceu até aquele local que eles diziam: é o templo da adoração ao Deus vivo. E o próprio Deus vivo vem ali e Ele reprova as atitudes. Por isso Jesus se dignou. Por isso Jesus Cristo, Ele simplesmente ficou indignado com tudo que estava acontecendo ali, com tudo aquilo que estava vivendo aquela casa. Por que Ele se indignou? Ele esperava algo. Ele deu uma missão para a igreja judia, Ele deu uma missão para o povo judeu, e a missão era simplesmente mostrar às nações quem é o verdadeiro Deus, mostrar às nações o Deus vivo, santo, justo, misericordioso. E eles falharam. Mas o que Jesus esperava deles? Aqui, primeira parte, eu coloquei que Jesus esperava deles, que Jesus esperava encontrar naquele templo oração. Ele esperava encontrar naquela casa que chamava casa de oração, encontrasse oração. Mas a primeira coisa, o primeiro contato dele com aquele templo foi um covil de lobos, um covil de pessoas prontas para tirar o dinheiro do seu irmão. Ele esperava encontrar naquele lugar um povo com a cara no pó, um povo de joelho no chão, dizendo: Senhor, se revela às nações através de nós. Mas o que ele encontrou foi um povo preocupado com seus interesses pessoais, um povo oportunista, dizendo: os nossos irmãos no mundo todo virão e eu vou aproveitar e vender mais caro, ter moedas para trocar, ter animais para vender. Ele esperava encontrar oração. Por isso o tamanho da indignação do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 2:1: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça súplica, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo escrevendo a Timóteo, ele está dizendo: eu espero do meu povo, eu espero daqueles que vão à minha casa, que eles clamem pelos povos, que eles clamem para que as nações se rendam ao Senhor. Eles falharam, não tinha oração, tinha ganância, tinha interesse próprio, tinha desejo pela riqueza, mas não tinha preocupação. O que mais Jesus esperava? Ele também esperava um povo misericordioso que se importasse com os próximos. Ele esperava a misericórdia daquele povo. Ele esperava encontrar ali um povo pronto para ser um canal de Deus, para saciar a fome do faminto, a sede do sedento. Não é à toa que quando ele vem, ele grita: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu vim matar a fome das nações. Não é à toa que ele diz: eu sou a fonte de água viva, aquele que tem sede, vem a mim, ele beberá e matará a tua sede. Não é à toa que ele diz aqui em Mateus capítulo 12, versículo 7: mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Esse próprio Deus, ele desceu ao seu templo e ele diz: o que eu esperava de você, ó nação, era misericórdia para com os povos, porque eles estão cegos, eles não sabem o que estão fazendo. Mas aquele povo judeu tinha revelação, ele tinha os profetas. O que mais Jesus esperava encontrar ali no templo? Ele esperava encontrar poder para libertar os cativos. Se esse Deus tirou o povo do Egito com mão forte, ele abriu o mar vermelho, ele multiplicou, ele trouxe o pão do céu, ele fez milagres extraordinários. O mínimo que ele esperava é que esse povo manifestasse o poder de Deus nas nações, que esse povo fosse um canal de conexão entre o céu e a terra, trazendo poder para que a glória de Deus enchesse toda a terra. Ele esperava um povo manifestando poder, porque o templo, casa de oração, era um local de conexão entre o homem e Deus, era um local de conexão entre o homem perdido e o seu Criador. Por isso, tamanha indignação do Senhor Jesus, porque ele encontrou um covil de ladrões, ele foi indignado, ele esperava esse poder. Olha o que a Bíblia diz, Lucas capítulo 4, versículo 18:
o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que ele está dizendo. O Espírito do Senhor veio, a presença de Deus estava naquele templo para encher aqueles sacerdotes, para encher aqueles homens, para simplesmente tirar a miséria e a dor da humanidade. Não é à toa que ele trouxe uma parábola, uma passagem do bom samaritano. Ele veio para isso, por isso que ele veio curando enfermos. Ele está dizendo, era para vocês terem feito isso. Por isso que Jesus Cristo, ele teve compaixão, porque o povo que ele separou e deu uma missão, eles negligenciaram. Por isso tamanha ira, por isso que ele se indignou em ver a casa de oração se transformar num covil de ladrões, num lugar preparado com desculpas e feitos para tirar o máximo que pudesse do próximo. E nós vimos Jesus Cristo, depois que ele expulsou aqueles homens, Jesus Cristo, ele entra naquele lugar e ele, através das atitudes dele, Mateus 21:14 diz assim: e foram ter com ele no templo cegos e coxos, curou-os. Vindo então os principais dos sacerdotes e escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos chamando, clamando no templo, Hosana, Hosana aos filhos de Davi, indignaram-se. O que Jesus fez? Ele simplesmente fez o que era para aquele povo ter feito. Com as atitudes de Jesus, ele expulsou aqueles homens e ele diz: era assim para vocês fazerem. Estão vendo os coxos, estão vendo os cegos, estão vendo os paralíticos. Deus deu poder para vocês curá-los, mas não estão preocupados com isso, estão preocupados com seus interesses pessoais. E Jesus Cristo, através da grande misericórdia, ele estende as suas mãos e ele começa a curar os coxos, ele começa a curar os paralíticos, e ele começa a mostrar para aquele povo: vocês erraram. E a Bíblia diz que ele sai do templo, vai para casa. Eu quero continuar a mensagem nesse outro ponto. Jesus Cristo, ele encontrou um cenário totalmente diferente. Aquele povo se afastou completamente do que ele queria. Agora eu quero que você siga comigo, Mateus 21:18. Ele, com seus próprios olhos, ele desceu à terra. Ele condenou aqueles que receberam a missão. Ele condenou aqueles que receberam algo para fazer do Deus vivo. Ele veio com suas próprias mãos e fez, mas não ficou por aí. Olha o que continua dizendo. Mateus 21:18 diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. O que significa essa passagem? Essa figueira simboliza o povo que recebeu uma missão. Essa figueira simboliza um povo que por anos Deus teve misericórdia. Caíam, Deus levantava, caía, Deus levantava. Essa figueira significa um povo que tinha toda a folhagem. Ali tinha o sumo sacerdote, ali tinha o sacerdote, ali tinha o sacrifício, ali tinha todo o conhecimento das escrituras, ali tinha os levitas, ali tinha os recursos, porque muito dinheiro entrava naquele lugar. Ali tinha simplesmente todos os meios para eles cumprir a missão de Deus. Tinha tudo o que eles precisavam, uma folhagem inteira, toda uma folhagem, mas não tinha fruto. Não tinha fruto, não havia arrependimento, não havia misericórdia, não havia amor, não havia longanimidade, não havia benignidade, não havia mansidão, não havia domínio próprio, nem compaixão. Não havia fé. Ele encontrou uma figueira, ele encontrou um povo simplesmente fora dos seus propósitos. Ele encontrou um povo sem fruto algum. Foi o cenário que ele encontrou, e ele trouxe o juízo. Hoje prega-se muito: Deus é amor, Deus é amor. Estão esquecendo que Deus é o justo juiz.
sobre aquela nação. E nós vimos aqui Romanos capítulo 11, versículo 17, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz simplesmente que o machado ele chegou nos ramos. Paulo ele diz assim: e se alguns dos ramos foram quebrados ou cortados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira. O que Paulo está dizendo? Deus trouxe juízo aos judeus, ele cortou aquele povo que estava conectado a ele, aquele povo que estava ligado nele, mas não tinha fruto. Ele diz que o Senhor cortou. Mas quando veio isso, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que no ano 70, depois da era cristã, praticamente 400 anos, 40 anos depois de Jesus, 40 anos depois de Jesus, ali veio, pela rebelião dos judeus, veio o juízo. O imperador romano cercou a cidade, ele destruiu tudo, ele quebrou o templo, ele tirou todas as pedras, porque entre as pedras havia ouro, e eles desmontaram pedra sobre pedra, não ficou no lugar. Aquilo que Jesus proclamou, aquilo que Jesus disse se cumpriu, 40 anos depois se cumpriu, não ficou pedra sobre pedra, e foi cortado, e a nação de Israel não existia mais. Cortou-se o ramo infrutífero. Aquele povo que teve toda a chance, eles foram cortados da videira verdadeira. E agora eu quero trazer o entendimento dos nossos dias. O que está acontecendo hoje com a igreja? O que está acontecendo hoje no meio gospel? A situação não é diferente. O que Jesus espera da igreja? Nós vemos aqui, para Romanos capítulo 11, versículo 17, ele diz: se ele cortou o original, se ele cortou os primeiros, tomem cuidado vocês, não brinquem, porque de Deus não se zomba. Gálatas 6 diz: de Deus não se zomba, certamente que o homem plantar, ele vai colher. E o que a igreja tem feito com a sua missão? Pastor, eu não sei qual a missão da igreja. Realmente tem muitos que têm andado como que não sabem, mas eu quero mostrar a missão da igreja, para que você não duvide. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 1, você vai entender qual a missão sua, igreja. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que se diz servo de Jesus, você vai entender agora que Ele também te deu uma missão. Você vai entender que Ele te chamou por um propósito. Ele não te chamou para enfeitar uma igreja, um prédio local. Ele nos deu uma missão. E qual é a palavra de alerta? Ele está voltando. Ele está voltando. Ele vai requerer os frutos. Olha o que diz João capítulo 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Nisto é glorificado meu Pai, que deis, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes, versículo 16 agora, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Vocês entenderam? Jesus Cristo foi bem claro. Quantas vezes você ouviu no Antigo Testamento Deus chamando Israel, carvalho de justiça, minha videira? E hoje Ele diz: eu rejeitei aqueles que não deram fruto. O juízo veio sobre os judeus, e agora Ele vai requerer os frutos da igreja. Ele nos enxertou nele, Ele nos conectou nele, Ele nos deu o teu Espírito, Ele nos deu a presença dEle, Ele nos deu a palavra dEle, Ele nos deu todos os meios, Ele nos deu todas as condições, Ele nos deu uma missão, e a missão da igreja é produzir frutos. A missão da igreja é trazer
pecador ao arrependimento. A missão da igreja é ser a voz de Cristo nessa geração. A missão da igreja é ser o canal de poder nessa geração. Jesus está voltando, igreja. O noivo, o dono da vinha está voltando. Quais frutos você tem produzido? Quantos anos você é um membro frequentador de um prédio e não tem fruto algum? Não há mansidão, não há domínio próprio, não há temperança, não há nada que o Espírito produza. O cenário que ele encontra hoje não é diferente. O cenário que Jesus encontra hoje, se formos comparar a nossa vida como o templo, porque hoje nós somos o templo do Senhor, porque nós hoje somos o templo do Deus vivo. Hoje, os átrios, para as nossas vidas, o que significa os átrios? A nossa parte externa, e eu não falo de roupa, eu falo do nosso caráter, o que as pessoas têm visto em nós, o que as pessoas têm visto nas nossas vidas, o que as pessoas têm visto no nosso comportamento. Os átrios, a parte externa, aquilo que o ímpio vê, aquilo que o mundano vê, aquilo que o homem que não tem Deus vê na igreja, no templo. O que ele tem visto? O que ele tem visto na vida de alguém que se chama cristão? O caráter é idêntico ao de Cristo. O que ele espera? O que ele espera de nós é que no átrio, quando olharem para as nossas vidas, quando olharem para o nosso caráter, quando olharem para nossas atitudes, aconteça o que aconteceu lá em Atos. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de pequenos Cristo. A igreja, o povo da palavra, simplesmente refletia o caráter de Cristo, refletia a santidade de Cristo, refletia os milagres de Cristo, refletia a comunhão que Cristo sempre teve com o Pai. E hoje somos cristãos. Que espera do cristão? Jesus diz que muitos se levantariam dizendo que ser Cristo, que cristão é um pequeno Cristo. Ele diz: falsos. O verdadeiro cristão, ele leva a marca de Cristo, uma vida de santidade, uma vida frutífera. Hoje, da mesma forma que naquela época as nações não se rendiam ao Deus vivo, hoje os pecadores não se rendem a Deus, porque no lugar do átrio, no lugar externo, ele olha para a vida dos cristãos, ele olha para a vida daqueles que professam a fé em Jesus Cristo e não encontra fruto. O que ele vê? Corrupção, crentes buscando a sua bênção, crentes buscando a sua vitória, crentes buscando seus interesses. Não é diferente. Os cambistas, os vendedores de animais só estavam pensando em si, e hoje muitos dentro da igreja só pensam em si, não estão importando com as almas que estão morrendo agora sem Jesus Cristo. Li recentemente para os irmãos, antes de começar essa mensagem, Mateus capítulo 10, versículo 28, quando Jesus manda os discípulos para o meio dos lobos, ele diz: não tem mais o homem, não tem mais nada, não temei aquele que pode tirar no máximo a sua vida física, antes temai ao Senhor, que tem poder para lançar a tua alma e o teu corpo no inferno. Igreja, Deus te chama ao temor, igreja, Deus te chama ao arrependimento. São as últimas palavras do Deus vivo: acorda tu que dormes. Ele nos chama para frutificar, porque o átrio, representando aquele tempo, é a parte que todos veem. Por isso é necessário ser santo, por isso é necessário ser consagrado ao Senhor, ser separado. Por isso que é necessário, você recebe a salvação pela graça, a santificação. Você tem que clamar, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ir para as Escrituras, porque Jesus diz que é a palavra que nos limpa, é a palavra que tira a velha roupagem para nascer os frutos. Ele nos chama, igreja viva, ele nos chama para frutificar. Nós sabemos algo claro sobre a vida de Jesus, e ele diz: quando esse evangelho do reino for pregado em todas as nações, aí virá. Então você simplesmente se enxerga agora como um dos culpados pela, talvez você diz, demora da vida de Jesus. Ele nos deu uma missão, ele nos deu uma missão, e a missão é ser santo, e a missão é frutificar. O que ele espera de nós também como igreja: vida de oração,
Ele espera que nós, que somos templo do Deus vivo, demos prazer. Vida de oração é dependência de Deus. Vida de oração é conexão com o sobrenatural. Vida de oração é paixão pelo Criador. Quanto tempo você não ora mais? Quanto tempo você não entra no teu quarto secreto mais? Quanto tempo você não dobra o seu joelho e se conecta com o céu para ser um canal de poder aqui na terra? O que Ele espera da igreja? Vida de oração. Ele escreve, Lucas 18, ele diz: olha a viúva e o juiz iníquo, então devemos orar sem cessar. A igreja perdeu o prazer da oração. A igreja, quando você chama para oração, parece que você está chamando para um matadouro. O que Ele espera mais de nós? Misericórdia. Só que a igreja está tomando um vírus chamado pecado. A lepra do pecado tirou a sensibilidade. Estamos aqui hoje preocupados, fazendo a conta de quantos morreram pelo coronavírus. Estamos aqui hoje preocupados, mas eu quero que você comece a fazer a conta. Quantos estão morrendo agora sem Cristo? Porque não vem em mim e em você o testemunho. Ele nos chamou para ser luz, Ele nos chamou para ser sal, e a responsabilidade é nossa. Eu quero que você comece a fazer a conta agora. Quantos estão caminhando para o inferno? Porque eu e você estamos falhando. Quantos estão caminhando para o inferno? Porque eu e você não temos manifestado a glória dEle, não temos tido compaixão daquele que está no caminho da perdição. Eles não têm visto em nós o Deus vivo. Eles não têm visto em nós o brilho de amor que Cristo teve pela multidão. Ele não tem visto em nós o prazer de estender a mão para o perdido. A igreja está fechada como um clube social. A igreja está fechada como impérios de homens, cada um construindo o seu império, e esquece que o dinheiro que entra para a igreja é para simplesmente alimentar o faminto, não é para nos enriquecer como líderes, não é para nos dar uma vida mansa nesse mundo, porque a nossa pátria está no céu, a nossa morada é com o Senhor, e aquilo que é colocado aos pés dos apóstolos é para alimentar os famintos, e através do amor eles se encontram Cristo através das nossas atitudes. O que mais Ele espera de nós? Poder. Te pergunto, quanto tempo você não tem visto um paralítico andar no seu prédio? Quanto tempo você não tem visto um cego enxergar no prédio da sua igreja? Não vou mais. Quanto tempo você não tem visto você mesmo mudar de vida? Veio para Jesus tem mais de 10, 15 anos e o pecado continua dominando a sua vida. Veio para Jesus, mas nada mudou. Não há mudança, não há transformação. Aonde a glória do Senhor se manifesta, aonde Deus manifesta, o homem jamais será o mesmo. A Bíblia diz que lá em Atos, quando a glória de Deus se manifestava, ali as multidões se arrependiam dos seus pecados. Eles pegavam os seus milhares e milhares de livros de feitiçaria e bruxaria e queimavam em praça pública. Eles eram lançados para ser comidos por feras selvagens, mas não negavam o seu testemunho, não negavam o Deus vivo. Os sinais, os milagres acompanhavam. É a prova onde Jesus está. Sinais e maravilha acompanham os discípulos de Jesus. Muitos incrédulos só se entregarão a Jesus quando vê na igreja a manifestação do poder de Deus. Pastor, por que não vem? É porque você não está preocupado. Isaías 58, o jejum que Deus quer de nós é que alimente o faminto, visto que está nu. Estenda a mão que está caído, abrigo que não tem você possa abrigar aquele que não tem um abrigo. Temos falhado, igreja. Temos falhado. E muitos não entenderam. Esses dias de quarentena, muitos nem sequer se arrependeram dos seus pecados. Não tem poder nas mensagens. Os homens têm diluído o evangelho para agradar multidões. Deus não está preocupado com multidões. Deus está preocupado em ter um povo que o ama, um povo que é apaixonado por Ele, um povo que queira morar na eternidade com Ele, viver em santidade para cumprir a missão de frutificar nessa terra. Os dias são maus, igreja. Não dá mais tempo para brincar. Ao que nunca aconteceu, as portas estão fechadas.
Deus nos chama ao arrependimento. Irmãos, que fruto Ele espera de nós? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é um só fruto, que o Espírito, o mesmo Espírito, o Espírito que Deus gera é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e concupiscência. Por que os frutos não vêm? Porque a igreja não crucifica a carne. Tudo que a carne está querendo, você está entregando. Nós não temos visto o poder de Deus. Eu não tenho visto o pecador realmente se arrependendo do seu pecado. Eu não tenho visto aquelas pessoas entrando na igreja e dizendo: eu era um drogado, eu sou totalmente liberto. Eu era uma prostituta, eu estou totalmente limpo. Eu jamais quero me prostituir. Eu era um ladrão e eu não quero jamais pegar o que não é meu. Nós não temos visto isso acontecer na igreja. Por quê? Porque nós não temos frutificado. O poder de Deus não tem se manifestado na igreja. O poder para vencer o pecado, vencer o mundo, e naquele dia glorioso, quando Ele voltar, possamos subir como uma noiva limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Deus nos chama ao arrependimento. Deus nos chama ao arrependimento. Essa palavra de alerta para a igreja. Se Deus trouxe o juízo sobre os judeus, você acha que não vai trazer o juízo sobre a igreja que está sendo negligente? Homens de Deus, mulheres de Deus, hoje não é diferente. Muita folhagem. Os melhores músicos, os melhores instrumentos, os melhores livros, todo tipo de estudo, pastores super estudados, pós-graduados. Temos internet a nosso favor, temos Bíblia em áudio, temos Bíblia de todas as formas, tudo à nossa disposição. Nós temos todo o cenário para gerar fruto, mas não temos visto os pecadores entrando no templo e colocando a cara no pó, dizendo: eu tenho um nojo das minhas atitudes. Eu quero que você medite algo. Por que aqueles homens que vendiam os animais e simplesmente eram cambistas, por que eles não se revoltaram com Jesus? É porque eles sabiam que estavam errados. Eles sabiam que a prática deles é errada, mas ninguém tinha se levantado até aquele momento para condenar o pecado. E hoje eu levanto para condenar o pecado. O pecado continua sendo pecado. O pecado continua nos impedindo de ser frutíferos. Deus nos chamou ao arrependimento. Não existe esse negócio de pensar que a pregação universalista, que Jesus morreu para todos e todos vão para o céu. Não, Ele morreu, mas aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, aquele que tem fruto de arrependimento, ele irá morar no céu. Deus chama a igreja no joelho. Deus chama a igreja nesses dias de quarentena a examinar sua própria vida. Deus não tem se agradado do que Ele está vendo. Deus tem levantado o trono, e Ele vai, assim como no dia que Ele visitou Sodoma e Gomorra, Ele vai voltar. Eu finalizo essa mensagem, Mateus 21:40. Quando Jesus, pois, vier, Ele vai requerer os frutos. Mateus 21:40 diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado uma nação que deu os seus frutos. Te pergunto, quais os frutos você quer para apresentar ao Senhor nesse momento? Eu queria que você fechasse os seus olhos comigo nesse momento, que você pedisse o Espírito Santo para te dar entendimento do que Deus está falando. Pai querido, preguei a Tua palavra, preguei a Tua verdade, de uma forma simples e objetiva, não com profundidades teológicas, mas sendo objetivo. Israel foi cortada da videira verdadeira porque não deu fruto, e a igreja por muitos anos tem sido alertada, e hoje muitas brincadeiras dentro da igreja, muitas pessoas vivendo uma vida totalmente torta dentro da igreja, e assim como nos atos, muitos na parte externa demonstrando interesse nas suas coisas próprias,
no seu próprio ventre. Pai querido, eu oro, aonde tiver alguém que deseja conhecer a verdade, possa agora receber essa palavra como palavra que vem do trono de Deus. Pai querido, leva agora cada pecador ao arrependimento, nos leva a reconhecer que o Senhor está voltando para buscar os frutos, não dá mais tempo para brincar. Senhor, abra os olhos da tua igreja. Pai querido, em nome de Jesus, assim como nós vemos em Joel capítulo 12, a partir do versículo 10, o Senhor chamando o povo ao arrependimento, o Senhor chamando os sacerdotes para chorar, o Senhor chamando os ministros de Deus para o quebrantamento. Ah, Pai querido, desperta agora a tua igreja a examinar suas próprias vidas e procurar os frutos, porque o Senhor da vinha está voltando, o nosso general está voltando. Pai, traga o arrependimento aos nossos corações. Espírito Santo, nos convença de todo pecado e da justiça de Deus. Espírito Santo, são os últimos dias, desperta os que dormem, como eu já falei na semana passada, Efésios 5,14. Ah, desperta tu que dorme e sai do meio dos mortos, para que Cristo brilhe através do teu rosto. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra você possa ouvir quantas vezes for necessário, até gerar no seu coração o verdadeiro arrependimento. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar com todos aqueles que você conhece essa mensagem, porque eu sei que o Senhor está levantando a sua noiva para se limpar, para Ele buscá-la. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.